No tema do relacionamento com Deus, hoje abordaremos o assunto dos deuses estranhos. O texto áureo de hoje está no versículo 3 do capítulo 20 do livro de Êxodo, onde se lê: "Não terás outros deuses diante de mim." Já a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho, segundo nos escreveu Lucas no capítulo 9, entre os versículos 51 e 56, onde está escrito assim: "E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Introdução. Na nossa relação com Deus, temos que nos moldar a Ele antes que o moldemos à nossa imagem, o que já fazemos naturalmente. Porque o produto dessa escultura será um ídolo à imagem do homem mau e pecador, um Deus vingativo, se o seu adorador assim for, severo em demasia, se o seu adorador assim for, ou talvez até licencioso, se o seu adorador assim for. O aluno deve sair dessa aula com um anseio de buscar a transformação pela renovação da sua mente, a fim de que possa conhecer Deus e sua vontade, antes que surja na sua mente um Deus que concorde com os seus pecados ou que é puramente compassivo com o seu desvio e fuga do verdadeiro. Ponto 1. O Deusideia. Uma das premissas que aprendemos até este ponto do estudo do relacionamento com Deus é a do Deusideia, na qual se entende que tudo é ideia, tudo que você conhece ou simplesmente acha que conhece é uma ideia. Isso vale para tudo mesmo, coisas, lugares, pessoas e até mesmo Deus. O ponto que devemos salientar é que uma ideia nem sempre condiz com a realidade daquilo que busca representar. Isso faz com que uma mesmíssima coisa possa ter ideias de si diferentes e mesmo divergentes nas diferentes e divergentes cabeças que dizem conhecê-la. Pense neste lugar onde você está. Uma igreja, certo? Mas o que é uma igreja? A igreja ou esta igreja tem para você um valor que o ímpio transeunte da rua não consegue alcançar. E até seu irmão do banco ao lado pode pensar de uma igreja algo distante do que você pensa. Uma mesma coisa existe de forma diferente, em cabeças e mentes diferentes. Como foi dito, isso acontece a qualquer coisa que julgamos conhecer. Inclusive pessoas, todas, até o Deus verdadeiro, o Deus verdade, que, por conta disso, torna-se apenas algo que vamos denominar de Deusideia. Essa coisa é tanta que alcança tanto o mais extremo, Deus, e o mais íntimo, o eu. Assim como eu tenho uma ideia de cada coisa que penso que conheço, também tenho uma ideia de mim mesmo. Eu sou uma coisa que eu penso em mim, logo eu sou uma ideia para mim mesmo. A essa concepção, demos o nome de eu para si, ou para mim. E devemos enfatizar fortemente esse pensar que conheço, pois uma ideia de uma coisa não necessariamente está em consonância perfeita com aquilo que ela representa. E muito mais vezes tem mais a ver com aquele que a concebe. Isso quer dizer que, por incrível que lhe pareça, sua ideia de si, seu eu para si seja bem distante daquilo que você realmente é. Por isso que se deve enfatizar essa parte do conceito. O pensar que conhece, pensar obviamente não é conhecer. É somente a manipulação do conhecer. O que você pensa e, portanto, acha que sabe de si pode não ser real. Há bonito que se acha feio, magro que acha gordo, tolo que se acha esperto. Para fins deste artigo, denominamos este, digamos, eu real de eu em si, que de acordo com o que aprendemos na aula em que tratamos dele, é um conhecimento oriundo unicamente do relacionamento com o Deus verdadeiro. É óbvio que se Deus criou você, somente Ele pode dizer quem você realmente é.
nem seu pai, nem sua mãe, nem anjo, nem demônio. Nem mesmo você sabe o que você é. Somente o relacionamento com Deus vai de fato revelar você para você mesmo. Lembre-se do que o Mestre dos Mestres nos ensinou quando açoitava naquele deserto mais um tolo que se acha esperto, a saber, Satanás, quando dizia que o homem viverá de verdade de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Devemos aceitar que pode haver na nossa cabeça um intruso na relação com Deus, uma ideia de Deus oriunda da nossa própria ignorância e da nossa falta de relacionamento com Deus. Esse Deus obviamente será formado pelas partes de nós mesmos que colamos e moldamos para que se encaixe no Deus da Bíblia. Ora, se somos pecadores, que Deus a nossa cabeça perversa poderá estar esculpindo? Ponto 2. O Deusideia e o egoteísmo. Nós montamos uma ideia de Deus baseados em nós mesmos, nas nossas expectativas e também nos nossos históricos de vida. E se nós não passarmos por uma mudança de mentalidade que se expanda para o exterior da nossa vida naquilo que Paulo chamou de transformação, nossa ideia de Deus será ou continuará sendo tão ruim quanto nós éramos quando éramos ímpios e distantes do verdadeiro Deus. É assim que surgem os crentes que ameaçam uns aos outros com o seu próprio Deus, como se fosse uma arma de fogo, dizendo que Deus vai pesar a mão ou que Deus vai cobrar. De certo que ele vai. Isso está prometido. Embora seja misericordioso, ele vai cobrar. Mas isso não é problema meu nem seu. Só devemos alertar as pessoas do risco, mas não ameaçá-las com a nossa ideia de Deus. Aliás, isso é problema meu e seu se nós somos ímpios e pecadores mesmo estando dentro das igrejas. Devemos fazer juízo de nós mesmos antes de imaginarmos o que podemos imaginar, já que somos vingativos e não podemos imaginar Deus de outra forma. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 2, versículo 3 e 4. É possível que quem muito condena os pecados alheios está de tabela condenando os seus próprios, usando esse mecanismo para que os outros não pensem dele o que ele sabe de si. Essa fuga de si é fuga do risco, porque o apóstolo segue escrevendo: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Versículos 5 e 6. Aqueles que cobram dos outros uma experiência com Deus que nem mesmo eles conseguem suportar, estão estocando a ira de Deus para o dia do juízo. Devemos nos transformar segundo a renovação da nossa mentalidade e arrependimento dos nossos pecados, para que a nossa experiência com Deus não seja motivo de tropeço para nossos irmãos. Isso tudo a fim de que o nosso Deus não seja um produto da nossa capacidade imaginativa, mas fruto da nossa experiência pessoal com Ele mesmo. Isso é o que chamamos de egoteísmo positivo. Ponto 3. Tudo ou qualquer coisa. Se a nossa ideia de Deus for diferente do Deus verdadeiro, isto é, se o nosso Deusideia for diferente do Deus verdade, certamente o nosso Deus não é o Deus verdadeiro. Com essa obviedade quero ressaltar que muitos podem estar adorando o Deus errado, usando o nome do Deus verdadeiro, e também que pode haver muitos deuses diferentes conforme as cabeças que os idealizam e adoram. E talvez você o adore e o ame por ele ser exatamente o que você espera que ele seja. Isso é resultado direto do egoteísmo negativo. Ponto 4. O Deus de Jó. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura,
pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Livro de Jó capítulo 1, versículos 4 e 5. Não dá para viver a relação de outrem com Deus. Não dá para se relacionar com Deus no lugar de outrem. Não dá para ser mediador entre Deus e outras pessoas. Esse texto deixa bem claro para nós que, uma hora as orações de uma mãe em favor da vida de um filho rebelde não serão ouvidos pelo misericordioso, porém justo Deus. Jó sabia do potencial corrupto dos seus filhos e, diante da sua morte, não murmurou contra Deus. Ele havia feito tudo o que estava ao seu alcance para aplacar a ira do Todo-Poderoso e não o pôde deter para sempre. E talvez por isso, quanto a isso, sua consciência estava tranquila. Nós não podemos aplacar a ira divina por muito tempo com relação àqueles a quem amamos, mas devemos fazer a nossa parte alertando e orando. Porém, quando vier o tempo da ira, devemos nos aliviar na boa consciência de que o que fizemos foi o que estava no nosso alcance. É muito difícil para qualquer apaixonado pela palavra de Deus questionar ou criticar qualquer destes grandes homens, que são exemplos quase infalíveis, porém há muitos pais e mães que estão sendo misericordiosos em suas orações com relação a filhos e não respondem com a mesma misericórdia em relação a outros. Cuidado para você não perder a sua noite de sono por causa daquilo que você pôs no caminho certo e se perdeu porque quis assim. Ponto 5. O Deus dos amigos de Davi. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fale-as como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e, mansamente, cortou a orla do manto de Só. Sucedeu, porém, que, depois, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E, com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 24, do versículo 3 ao 7. Os homens de Davi disseram que Deus disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Eles ouviram Deus dizer, sem qualquer aparição ou revelação, sem que houvesse um profeta entre eles. Mesmo assim, eles disseram o que Deus disse. Eles estão medindo Deus de acordo com a perspectiva ou percepção deles acerca da realidade das circunstâncias de suas vidas. E para engrossar esse caldo e o tornar mais saboroso ao paladar humano, eles acrescentaram suas expectativas quanto a tudo aquilo. No meio evangélico pentecostal e neopentecostal existe uma expressão muito peculiar quando os crentes dizem: sente de Deus. Na maioria das vezes em que essa expressão sai da boca dos crentes, costumam levar igrejas, ministérios e uma vida toda à bancarrota. Não podemos confundir Deus com o nosso sentimento e a nossa expectativa, porque assim cairemos naquele egoteísmo negativo. Os capangas de Davi tinham uma mentalidade bandida e usurpadora, e deslocaram esse ponto de vista de si mesmos para o Senhor, e foram impedidos e desmotivados pelo único próximo a eles que tinha uma mentalidade renovada, o próprio Davi. Os valentes de Davi tentaram convencer o futuro rei de se tornar um usurpador. A mesma motivação teve Sera, que conseguiu convencer Abraão de forçar a Deus a cumprir sua promessa. Devemos respeitar o tempo e a vontade de Deus. Ponto 6. O Deus de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso, me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade,
e que te arrependes do mal. Peço a ti, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Foi isso mesmo que nós entendemos. Jonas reclama de Deus ser misericordioso. A mentalidade que fez Jonas falar assim e desejar a destruição de Nínive não foi um zelo para com a vontade de Deus, já que desde o princípio tentou fugir dela, mas sim um amor nacionalista. Patriotismo abominável perante de Deus. Para Jonas, o bem de Deus estava atrelado ao bem do seu próprio povo, da sua própria gente. Isso em detrimento aos inimigos do povo de Deus, que há muito tempo já não era tão povo de Deus assim. Disso esqueceu-se o profeta. Jonas sabia que Deus era paciente e misericordioso, mas essa paciência e essa misericórdia para ele só servia para a continuidade do povo de Israel, mesmo que este estivesse se desviando atrás de abominações idólatras. Isso existe em nosso meio em relação à igreja, em relação à família, em relação a filhos e a si mesmos. Nós somos demasiadamente misericordiosos quando os pecados são nossos ou daqueles que julgamos amar. Porém, para quaisquer outros esse amor não vale. 8. O Deus de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Deus não é ardiloso como são os homens, mas nós podemos pensar isso dele, porque só convivemos com homens. O profeta pensou mesmo que Deus o convidou aos salões do seu trono para lhe mostrar como e por que ele iria morrer. Talvez ele estivesse pensando que já estava perante o juízo do Eterno. É quase impossível entender a reação deste homem de Deus, até porque poucos de nós terão experiência semelhante. Porém, é isso que o pecado faz conosco. A menor das manifestações divinas nos fará rever toda a nossa vida até acharmos um pecado que faça parecer que Deus vem para nos provar, nos julgar e nos condenar, a fim de que não caiamos logo em desespero. Da brasa que sobrou do sacrifício, tira o serafim unção incandescente, a fim de purificar a boca suja do profeta. E nós não devemos temer por estarmos diante do Deus Santo. Mesmo sendo nós todos pecadores, ainda que estejamos nos santificando. Dado que naquele altar está o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus, a garantia da nossa comunhão com o Pai. Não fujamos de Deus para trás dos nossos pecados e das nossas impurezas, dando desculpas e dizendo: não consigo servir a Deus por causa do meu pecado, porque Ele veio nos purificar e não nos destruir. O arrependimento é a mudança de mentalidade e a transformação subsequente e o abandono da prática do pecado. Um não existe sem o outro, e Deus não vem nos destruir, mas nos purificar daquilo que está nos destruindo. 10. O Deus dos discípulos de Jesus. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Não sei de onde esses tolos tiraram a ideia de que Elias orou para que caísse fogo do céu e consumisse algum lugar ou alguma cidade. Mas eu sei de onde eles tiraram essa ideia de que Deus gosta de fazer essas coisas. O que também não foi da Bíblia, porque somente por 2 ocasiões, em Sodoma e Gomorra e no Egito, fez cair saraivada sobre a terra para consumir uns povos. E cidades rebeldes sempre houve, inclusive entre o povo de Israel, onde tal coisa Deus não fez,
Eles tiraram isso de suas próprias indignações e rejeições. Foi daí que eles imaginaram que Deus pudesse ou quisesse reagir a essa rejeição. Os rejeitados rejeitam. E todo ser humano diante de Deus, vestir-lhe-á fez uma máscara espelhada. Achamos que Deus tem que reagir aos nossos sentimentos, às nossas indignações e à rejeição que sofremos por parte dos homens. E eu brinco. Deus tem mais o que fazer. Que loucos! Só porque os samaritanos não quiseram dar guarida para o bom mestre, seus discípulos queriam que caísse fogo do céu. Meninos mimados, estão confundindo Deus com suas mães. Ora, Jesus foi rejeitado nas cidades judias também, mas só uma aldeia dos samaritanos merecia fogo. Será que Jonas estava entre os discípulos de Jesus? Jonas não estava presente, porém o seu sentimento nacionalista estava escondido ali. Jesus indigna-se contra seus discípulos e diz: vós não sabeis de que espírito sois. Como Paulo nos incentiva, nós devemos ter a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Se nós não fizermos isso, o nosso Deus sairá muito parecido com o ímpio, que éramos com o velho homem, que fomos ou com esse corrupto morto dentro de nós. Com isso imaginaríamos fogo descendo do céu, e a toda catástrofe que já aconteceu, procuraremos um pecado que a ocasionou. E tomaremos um susto quando ouvirmos falar que entre suas vítimas está um crente que considerávamos fiel ou alguém que amamos. Depois de pensarmos tão mal de Deus, pensaremos pior. Conclusão: a renovação da mentalidade, o que interpretamos como arrependimento, para criarmos uma linha de pensamento na compreensão do relacionamento com Deus, ocasionará uma transformação, isto é, uma externalização dessa mudança íntima. E essa transformação é o abandono do pecado. No entanto, se esse processo não acontecer, continuaremos com a mente ímpia e a usaremos para medir tudo, os outros, a vida e até mesmo Deus. O resultado disso é que o nosso Deus será tão ímpio quanto nós fingimos que já não somos mais.